Do profeta Isaías, capítulo 30, nós vamos ler os primeiros versículos para que nós possamos meditar nessa palavra, no que Deus tem a falar conosco nessa noite. O capítulo 30, Deus traz uma palavra de exortação para a nossa vida e ao mesmo tempo uma palavra de instrução, porque Ele vive o tempo todo nos instruindo, nos orientando, para que nós possamos tomar decisões em nossas vidas, para que nós possamos tomar decisões acertadas em nossas vidas. Deus move os céus para poder falar com cada um de nós, ou na individualidade, ou no coletivo, mas Deus sempre está pronto a falar aos nossos corações. Capítulo 30 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 30, nós vamos ler os primeiros versículos, você me acompanha aí na leitura, e em seguida nós estaremos meditando, estaremos analisando o que Deus tem a falar conosco através dessa palavra, o que nós aprenderemos através desse contexto, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram aí Isaías. Esse texto traz para nós algumas análises importantes no que diz respeito à vida que nós vivemos atualmente. O Senhor, Ele tem prazer em chamar a nossa atenção para si. Amém? O que Deus quer de mim e de você? Deus quer que nós demos a Ele toda a atenção devida. E por que Ele quer que nós demos atenção a Ele? Por que Deus exige, de alguma forma, através da sua palavra, que nós paremos tudo para ouvirmos o que Ele tem a nos falar? Porque, ao final das contas, é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, amém? Nós paramos tudo, paramos a nossa vida e dirigimos até esse local para ouvir a voz de Deus. Tudo que nós precisamos aqui não é outra coisa senão escutar os conselhos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Deus está sempre disposto a aconselhar toda a humanidade a respeito das mazelas da vida. Deus quer instruir a cada um de nós sobre as decisões que temos a tomar durante a nossa trajetória, enquanto estivermos residindo aqui nesse planeta. Porque nós estamos aqui na condição de peregrinos. A Bíblia nos afirma que nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui a peregrinar, e cada um de nós viemos até aqui com uma missão específica. Amém? Glória a Deus. Cada um de nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus permitiu que nós um dia fôssemos gerados no ventre de nossas mães, depois de uma batalha campal. Amém, querido? Eram mais de 5 milhões de espermatozoides. Glória a Deus. E somente um, venceu, aleluia, na hora da fecundação. Então, eu tenho que crer, você precisa crer, que desde ali, desde a sua fecundação, amém, no ventre da sua mãe, você já é um vencedor. Amém? Primeira batalha foi ali. Foram mais de 5 milhões de espermatozoides e você venceu. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Você está aqui e existe em função disso. Glória a Deus. E a vida como um todo, ela é cercada de batalhas constantes que nós temos que travar. Batalhas que nós travamos em alguns momentos da nossa família. Aleluia. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, muitas vezes com os filhos, outras vezes com o cônjuge, outras vezes com o papai, com a mamãe, com a tia, com o vovô, enfim, você trava batalha tremenda no seio da sua família. A palavra de Deus afirma para nós que o profeta ele não tem honra dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Então ele vai
adversidade. Nós enfrentamos lutas diversas no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho. Enfrentamos as mais diversas provas, porque nós temos em comum um arqui-inimigo, adversário tremendo, que quer nos derrotar em tempo integral. É claro que nós não colocamos toda a culpa nele, é claro que não, porque muitas vezes a culpa está em nós, que tomamos decisões inadequadas, que nos precipitamos nas nossas ações e nas nossas atitudes, porque nós deixamos de ouvir muitas vezes os conselhos de Deus. Mas nós estamos aqui reunidos para ouvirmos os conselhos de Deus. Amém? O que Deus tem para nos dar enquanto conselheiro que Ele é. Amém? Porque Ele é o nosso Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então Ele é o nosso conselheiro. Deus tem conselho para nós. Amém? Deus tem todos os conselhos que nós precisamos para termos e vivermos dias melhores. Aleluia! Então, o profeta aqui nesse capítulo já vem dizendo logo em primeiro plano, nos primeiros versículos, ele fala: ai dos filhos rebeldes, dos filhos que não ouvem conselho, são considerados filhos rebeldes. Isso é bom, aí fala comigo, né? Faz convencer a boca, né? Aleluia! Para falar rebeldes, porque existe isso. No seio da família existem filhos rebeldes, não é verdade? E diante de Deus, Deus está exortando os seus filhos através do profeta, dizendo: assim diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Deus fica, aleluia, revoltado com isso. Porque Deus tem sentimentos, querido, através do seu Espírito Santo. A Bíblia nos afirma que Ele tem ciúme de nós. Amém? Ciúme. Aleluia. E esse sentimento que Ele tem, Ele externa Ele através dos escritos das Escrituras Sagradas, aleluia, através dos profetas, através dos autores que escreveram as Sagradas Escrituras, deixando para nós legados diversos e palavras de instrução e ensinamento. E Ele diz que ouviram conselhos, mas não de mim, tomaram conselhos. Amém? Muitas vezes as pessoas tomam conselhos diversos, das mais diversas formas, mas não de Deus. Verdade? Quantas vezes as pessoas se encontram perdidas, sem eira nem beira, sem saber o que vão fazer de suas vidas, e vão procurar conselhos em lugares errados, com pessoas erradas, com situações erradas, em lugares errados, mas a palavra do Senhor nos adverte que nós temos que buscar conselho em Deus. Nem como fraco. Vamos lá. Temos que buscar conselhos em Deus. Amém. Aleluia. Melhorou. Glória a Jesus. Porque é essa a determinação que as Escrituras nos fazem. Deus está aqui se lamentando e através do profeta dizendo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Entendendo isso? Amém? Existem, infelizmente, hoje, no século XXI que nós estamos vivendo, segmentos e mais segmentos de igrejas que trabalham essa questão da cobertura humana. Mas a cobertura que nós temos que ter, queridos, é a cobertura do Espírito Santo de Deus. Enche a boca e dá uma glória. Glória a Deus. Aleluia. A cobertura do Espírito Santo. Porque se nós estivermos sobre a cobertura humana, ou sob a cobertura humana, melhor dizendo, nós vamos nos dar mal. Amém? Nós não vamos conseguir romper em pé. Nós não vamos conseguir transpor as barreiras. Nós não vamos conseguir derrubar as muralhas. Nós não vamos conseguir avançar naquilo que nós temos que fazer na nossa vida. Devemos nos aconselhar, devemos, aleluia, nos colocar ou nos posicionar sobre a cobertura do Espírito Santo de Deus.
Amém? Preste bastante atenção nisso. O Senhor está falando a cobertura do Espírito Santo de Deus. Amém? Você deve buscar essa cobertura constantemente. Amém? Você deve pedir essa cobertura o tempo todo. E como é, pastor? Essa sobre a cobertura do Espírito Santo. Primeiro passo, vocês já estão dando hoje. Parando alguns momentos da sua vida para ouvir as palavras que Deus tem para falar ao seu coração. Amém? Glória a Jesus. E você passa então a ter uma compreensão melhor daquilo que Deus pretende fazer com a sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. Diga amém comigo. Amém. Aleluia. A sua vida pertence a Deus. Aleluia. Ele que sabe o que vai fazer com a sua vida. A sua vida não pertence a você, ela pertence a Deus. Por isso, nós temos que nos posicionar sob a cobertura do Espírito Santo de Deus. E pedir ao Senhor que esteja constantemente nos guiando, nos orientando, aleluia, para que alcancemos dias melhores. Quando nós não estamos sob a cobertura do Espírito Santo de Deus, nós vamos acrescentando pecado a pecado. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E aí, o Espírito de Deus está falando através desse contexto, através do profeta, o versículo 2 dizendo, aleluia, e está falando que amontoam pecado sobre pecado. Por quê? Porque eles vão em lugares errados. Aqui ele aponta o Egito como sendo um lugar, aleluia, glória a Deus, fazendo perguntas, aleluia, que não vão obter respostas da boca de Deus. Amém? Vão obter respostas de outras, mas não da boca de Deus, e nós não podemos ficar ouvindo respostas de outros lábios, a não ser dos lábios do Senhor. Deus tem todos os conselhos para nos dar. Deus quer nos colocar sob a sua cobertura. Está sob a cobertura do Espírito Santo de Deus, está sob a proteção dele. Amém? E quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que somos totalmente dependentes de Deus, as providências de Deus vêm ao nosso encontro. E aquelas coisas que parecem impossíveis de se concretizar, se concretizam. Aquelas coisas que parecem difíceis de serem alcançadas ou conquistadas, são alcançadas e são conquistadas. Porque o Espírito de Deus nos conduz de maneira correta, nos orienta sobre o que devemos ou não fazer para que nós possamos alcançar as misericórdias de Deus. Amém? Para que nós possamos realizar os sonhos e os intentos que passam pela nossa vida, pela nossa mente e pelo nosso coração. Porque Deus nos dá condições, irmãos, de nós sonharmos, de nós planejarmos dias melhores para a nossa vida e para a vida da nossa família. Deus tem promessa. Por isso nós vamos avançar. Glória a Deus. E a vitória virá. Ele tem promessa para mim. Ele tem promessa para nós. As promessas dele é que nós alcançarmos a vida. Aqui no contexto, o profeta vem dizendo, no versículo seguinte, por que situações cada uma dessas pessoas vão de passar, ou essa coletividade, por conta de terem ido se aconselhar no Egito, por conta de terem ido, aleluia, em outras terras, como Ranes ou Zoan, aleluia, falar com os príncipes e buscar coberturas diversas que não a do Espírito Santo de Deus. Aqui o profeta está discorrendo, através do que Deus está falando com ele, aleluia, quais serão as consequências dessas decisões por eles tomadas. Eles tomaram decisões de buscar conselhos não de Deus, mas de outras fontes. Eles se posicionaram a buscar conselhos diversos, mas não os conselhos de Deus. Eles se posicionaram de uma maneira de andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. A Bíblia nos afirma que os
caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, aleluia, e nós temos que compreender essa verdade e conviver com ela. E buscar conselhos do Senhor. Amém? Buscar os conselhos do Senhor, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Glória a Jesus. Palavras de Deus em o seu encontro dizendo para você assim: filho meu, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te sustento com a força da minha destra. Amém? Eu estarei contigo todos os dias. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus está sempre presente e estará sempre presente na nossa vida. Deus tem sempre conselhos práticos e bons para nós. Se nós abrirmos o livro de Provérbios, que é um livro após o livro de Salmos, e nós lermos o livro de Provérbios, nós só vamos encontrar conselhos práticos de Deus para o dia a dia da nossa vida.